físicos e químicos que acontecem nas reações químicas, eu posso te dar uma série de informações sem quebrar muita cabeça, sem ter muito sofrimento, para fazer muita conta. O que eu quero que vocês façam agora? Preste muita atenção no que a gente vai estudar daqui para frente, em tudo que a gente está estudando, para que a gente consiga interpretar os exercícios e tirar o máximo de informação possível. Que em alguns casos a gente não vai ser preciso a gente fazer um monte de cálculo, conta. Então a gente vai estar só fazendo análise, tendo essa intuição, né, do que a gente está fazendo. Então vamos lá então. Como a gente falou, eu vou estudar aqui a taxa de desenvolvimento, né? A gente tem alguns livros aí que falam que isso é a taxa de desenvolvimento, a velocidade média da reação, taxa de desenvolvimento e rapidez de uma reação química são a mesma coisa. Então, eu posso usar taxa de rapidez, taxa de desenvolvimento ou velocidade. Depende do livro que você está usando, você vai ter um ou outro tratamento aí. E como eu aprendi isso aí no ensino médio, como velocidade da reação química, você vai me ver falando, na maioria das vezes, como velocidade da reação química. Bom, aí quando eu falo velocidade média da reação química, e aí vocês já estudaram velocidade média na física, não já? O que seria velocidade média lá na física? A variação do espaço em função do tempo que você gasta para fazer aquele deslocamento. Então, olha só. A velocidade em química é igual também o quê? A variação de uma quantidade, que essa quantidade pode ser dada em mol, em concentração, em massa, em volume. É uma quantidade que vai ser expressa ali, em função do tempo. Então, ó, e aí começa a ser uma coisa lógica. Olha, se a reação química é o reagente se transforma em produto, e eu estou falando da variação, a variação dos reagentes vai estar o quê? Vai ser um número negativo, vai diminuir. Né? O reagente final é menor do que o reagente inicial. Então, eu vou ter um delta ali em termos quantitativos menor do que zero. Em função do tempo, eu vou ter uma velocidade negativa. Por quê? O que significa isso? Que a minha substância está sendo consumida. Enquanto que o produto, a variação da quantidade de matéria é, à medida que vai passando o tempo, vai sendo formado o seu produto. E aí eu estou aumentando essa quantidade. Então, tem a variação desse quantitativo, vai sendo positiva em função do tempo. Então, quando eu tenho velocidade média de consumo de reagentes e produtos, sempre a velocidade média de consumo de reagente negativo e sempre a velocidade de formação do produto positivo. Tranquilo isso aí, pessoal? Até aí? Tranquilos? Tranquilo. Pode ir para frente? Pode. Então, vamos lá, então. Aí, pessoal, vamos lá. O que é velocidade média quando eu falo de uma reação química? Se eu estou falando de velocidade média, velocidade é um termo quantitativo. Se eu falo que é um termo quantitativo, eu tenho que fazer o quê? Balanceamento da minha equação química. Concorda comigo? Sim. E aí você tem um detalhe, olha, o consumo dos meus reagentes e a formação do meu produto estão relacionados pelos coeficientes estequiométricos. Olha que legal. Para cada 1 mol de N2 que eu vou consumir, eu vou ter a formação de 2 mols de NH3. Olha só que legal agora. O tempo para fazer isso é o mesmo. Então, eu posso simplesmente chegar à conclusão que a velocidade de formação de amônia é 2 vezes maior do que a velocidade de consumo de N2. Todo mundo entendeu o que eu falei? Ah, tá meio confuso, professor. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Olha, a gente tem a relação estequiométrica, não tem? O que eu falei aqui, ó? A velocidade de
consumo, ó, velocidade de formação de NH3 é 2 vezes maior do que a velocidade de consumo de N2. Ou seja, imagine que passou 10 minutos e eu consumi 1 mol de N2. Nesses mesmos 10 minutos, eu formei 2 mols de NH3. Então, olha, a velocidade de consumo de N2 foi 1 mol por 10 minutos, ou seja, 0,1 mol por minuto. A velocidade de NH3 foi o quê? 0,2 mols por minuto. Entendeu agora? Agora sim. Entendeu? E aí você pode brincar, essa relação estequiométrica, você continua brincando com ela. Olha, a velocidade de consumo de H2 é 3 vezes maior do que a velocidade de consumo de N2. Ou seja, para cada 1 mol de N2 que é consumido, eu vou consumir 3 mols de H2. Então a velocidade de consumo de H2 é muito maior. Tranquilos? Vamos pegar um exemplo na prática agora? Na prática, sim, né? Um exemplozinho aqui onde a gente tem números, só para vocês tentar entender um pouco melhor. Vamos lá. Vamos imaginar agora a minha equação está balanceada, bonitinha. Sempre a equação química deve estar devidamente balanceada. Por quê? Porque o estudo cinético é um estudo quantitativo. Então, você não consegue acertar um exercício de cinética química se a sua equação não estiver balanceada. Agora, olha que legal. Vamos supor que, com o monitoramento dessa reação, em uma determinada reação química, né, obtivemos os dados descritos. Olha, no tempo zero, eu tinha uma concentração de NH3 de 8 mol por litro. Olha só, pessoal, observe aqui que agora o meu NH3 é meu reagente. E ele sofre decomposição em N2 e H2. Então, vamos lá, então. Passou-se 1 hora, tá vendo? Olha, passou-se 1 hora, que eu fui de 0 para 1, a concentração de NH3 agora foi de 8 para 4. Então, olha, em 1 hora de reação química, eu reduzi a concentração de NH3 em 4 unidades. Se eu parar para pensar aqui, olha, para cada 2 mols de NH3 se forma 1 mol de N2, você pega 4 aqui, você vai ter aqui de qual seria a concentração de N2 formada aqui. Inicialmente você teria 0 aqui. E aí, olha, depois de 1 hora, você não reduziu 4 mol por litro? Aqui você teria 2 vira 1, então eu teria aqui 2 mols por litro. Vocês entenderam como é que eu cheguei nesse 2 aí? Sim. Não. Aí vamos. Oi? Não. Então vamos lá então. Se não entender, pessoal, fala porque eu explico de novo. Então vamos lá então. De acordo com. Agora eu peguei uma equação química aqui que ele fala o seguinte: da decomposição da amônia. Aí, olha, cada 2 mols de amônia que se decompõe, você forma 1 mol de N2. Você concorda? Sim. Tá aí, tá tranquilo? Aí, olha, eu comecei a reação aqui, eu tinha quantos mols de NH3 de amônia? 8. Não é isso? Sim. Passou 1 hora. O que aconteceu com a concentração de amônia? Virou o quê? 4. Reduziu em 4 unidades. Você concorda? 4 mol por litro. Sim. Então vamos lá agora. Olha que legal agora. Vamos lá na equação. Para cada 2 mols de amônia que é consumido, você gera 1 mol de N2. Quantos mols de amônia foram consumidos aqui? 4. Então, 4 mols, você vai ter um X aqui. Esse X vai ser quanto? 4 vezes 1 dividido por 2. Vai te dar quanto? 2 mol por
litro. Então Então, ali aqui é eu tenho... zero porque não tinha tempo ainda para poder ser consumido? Porque não tinha Porque consumido? como a gente está partindo aqui da decomposição da amônia, inicialmente eu tinha aqui zero disso aqui e zero disso aqui. Eles são produtos da minha reação química, Ah, entendeu? tá, eu entendi. Eu pensei que tava. Eu não tinha visto essa seta, eu pensei que tava somando com o M2. É o produto da minha reação química. Então não tinha nada no início. A gente imagina que o seu produto não tem nada no início. A não ser que o exercício te fala que tem alguma coisa, né? Vamos ver esse outro aqui, olha. Agora saiu de 1 para 2. Qual foi a redução agora que teve aqui de amônia? 4 para 2. Então, 2 é o final, 4 inicial, a redução foi de 2 unidades. Qual vai ser a redução agora de N2? 1. Então, olha, só que agora o que acontece, pessoal? Eu não tinha 2, 2, mais 1 vai para quanto? 3. Não é isso? Sim. Aumentou uma unidade. Agora, de 2 para 3, o que aconteceu? Reduzir uma unidade. Então, vai aumentar aqui meia unidade aqui. Então, vou para 3,5. Ou 7 por 2. Daqui para cá, continuou com 1. Então, não reduz mais. Continua aqui com 3,5. Então, pessoal, olha, o professor aqui não reduziu nada, nada daqui para lá e nem aumentou daqui para cá. Aqui a gente fala que atingiu o seu equilíbrio químico. Mas vamos lá, depois a gente discute mais isso aí quando a gente estiver falando sobre equilíbrio químico no semestre que vem, de maneira presencial, se Deus quiser. Amém. 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 Quantificando a rapidez de uma reação química. Então agora a gente vai aprender a quantificar isso aí. Sempre vai ser o quê? Velocidade é a variação da quantidade em função do tempo. Sempre. A variação da concentração ou do número de mols ou da massa tal em função do tempo. Então, olha, se eu quiser calcular a velocidade média de consumo de NH3 no período de 0 a 1, como é que eu faço? Velocidade é igual 4 menos 8 dividido por 1 menos 0. A velocidade aqui vai ser quanto? Menos 4 dividido por 1. Velocidade vai ser igual a menos 4 aí, mol por litro, né, pessoal? Por que menos, professor? Porque o reagente está sendo consumido. Vocês entenderam isso? Sim. Aí quando é produto é positivo. Quando é produto é positivo. Então, pessoal, a gente está só vendo um exemplozinho aqui. Então, a velocidade de consumo de NH3 é dada por velocidade média, é a variação do número de mols, da concentração de amônia dividido pelo tempo. A velocidade de formação de N2 seria igual ao quê? Que a gente chama de VM, variação da concentração de N2 dividido pelo tempo. A velocidade de consumo de... Aqui é H2, pessoal. De formação de H2 seria o quê? A variação da concentração de H2 dividido pelo tempo. Entenderam isso aqui? Sim. Bom, então, pessoal, nós temos aqui agora o quê? De uma maneira geral, né? A gente vai ter... Aqui é só H2 também. Errei aqui. Ctrl+C, Ctrl+V aqui. De uma maneira geral, pessoal, a gente pode ter essas unidades como mol por litro vezes segundo, mol por litro vezes hora, mol por litro vezes minuto. A gente pode ser essa quantidade de matéria aqui expressa em mol, em massa, e aí a gente vai brincando do jeito que der para brincar. Tá joia? Vocês entenderam isso aí?
Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim. Bom, efeito da concentração sobre a velocidade da reação química. O que vocês acham que a concentração... O que você acha que a concentração vai fazer com a velocidade da reação química? Aumenta, diminui, reduz? O que vocês acham que pode acontecer? Hein, pessoal? Se eu aumentar a concentração, vai aumentar, vai diminuir, vai ficar do mesmo jeito a reação aí? Eu Vai não aumentar. sei. Eu acho que vai aumentar. Por que vocês acham que vai aumentar? Aí eu fiz uma simulação, tipo, 5 mol dividido por 2 segundo vai dar 2,5. Se eu dividir 10 por 2, vai dar 5. Então aumenta. Vamos pensar como é que uma reação química acontece? Só um pouquinho. Vamos parar aqui a gravação, aqui, só para a gente agora criar algumas hipóteses aqui.